Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde se você estiver assistindo isso aqui depois no YouTube de tarde. Você está em mais um bate-papo Mayhem e antes de eu começar, o Rodrigo já está me pedindo para você dar o like, seguir, apertar o sininho e fazer essas coisas aí de youtuber que precisa fazer. E hoje a gente... Bom, deixa eu também dar um adianto. A gente continua na pandemia, nós estamos em 2020, cada um trancado na sua casa e não está tendo simpósio de hermetismo, congressos, nem nenhum evento. Então a gente decidiu fazer o nosso próprio simpósio virtual. Eu estou convidando a galera que se dedica, que faz acontecer, que gerencia, que organiza a ordem, a parte hermética. E o convidado de hoje, provavelmente você já conhece, você já fuçou. Se você for no Google e digitou assim tarô e leu algum texto de tarô em português, então você já conhece esse site e você já conhece o meu convidado, mas provavelmente você nunca ouviu falar, né? Então hoje eu tenho a honra de convidar meu amigo, meu irmão Constantino K. Riema. Boa noite, Constantino, como é que você está? Por enquanto, sobrevivendo, e então mais firme. Bom, eu vou pedir, a primeira pergunta que a gente sempre costuma fazer é pedir para a pessoa se apresentar, contar um pouquinho da vida e explicar como é que você saiu do mundo das pessoas normais e decidiu abraçar essa tarefa do 13º trabalho de Hércules, que é fazer um site de tarô. Então conta para a gente um pouquinho da tua jornada. Eu não era assim muito amigo de esoterismo, de religiosidade. A partir dos 15 anos eu fiquei assim meio distante disso tudo. Trabalhei mais no plano social, de formação profissional, muito interesse em ajudar a consertar as coisas no mundo, na juventude, no idealismo. Depois trabalhei muito tempo em formação profissional, foi minha atividade principal, e sempre desenvolvendo recursos humanos e tudo. E esse reaproximação com o invisível, com o religioso, com o culto, foi muito lentamente a partir dos 30 e tantos anos, mas por aí. A primeira coisa que me abriu a cabeça foi o I Ching. Oh, que curiosidade, tem um oráculo oriental, deixa eu ver como isso funciona. E assim, criticamente, me aproximei e vi que funcionava. Puxa, mas como? Então, essa coisa do oráculo, do sorteio, começou a me interessar, a inquietar, provando na realidade, não por intuição ou por já ter aceitação. Na sequência, foi com a astrologia. E aí eu também tinha um distanciamento da astrologia, achava bobagem aquele negócio. Aí quando eu tive o meu primeiro filho, isso já faz uns 40 e tantos anos, aí vai, escolhe horário disso, daquilo. Comecei a ter amigos astrólogos, acabei fazendo o meu mapa e vi que funcionava também. Quer dizer, para mim foi contra a minha razão de então, toda a minha abertura para essas linguagens veio mais assim em brechas. E aí fiquei nisso. Tarô, mas nem chegava perto de baralho. Baralho era assim, para jogar. Meu avô árabe, o Cado Cairala, falava, jogar baralho é bom para desenvolver inteligência. Quer dizer, aparecia neto na casa dele, ele aproveitava para jogar, que ele gostava muito de jogo e tal. Era baralho, mas baralho para mim era para isso. E no velho interior onde eu morei, a gente ouvia falar de cartomante, às vezes chegava até a conhecer parteira, cartomante, era uma gente assim, não tinha, numa cidade que eu morei no interior chamada Uchoa, só tinha um médico. E quem fazia parte era a parteira. Quer dizer, então, o feminino, a autoridade do feminino, dava chá, curandeira, e o respeito que se tinha por isso,
vem de lá. E também muitas delas eram, vamos falar, cartomantes, usavam no aconselhamento, na interação, as cartas. Mas não era como parteiro e carta na minha área. Então foi ficando assim. Então, a última linguagem que eu incluí dentro dos meus interesses foi o tarô. E, circunstancialmente, fazia parte de um grupo lá de trabalho interior, meditação, não sei o quê. Uma vez chegou um dirigente lá, teve uma crise qualquer e falou, reuniu os mais velhos lá e falou, olha, para resolver essa questão, olha, tem a carta do enamorado. Como? Um instrutor, uma pessoa assim séria, mexendo com o tarô. Mas aí que eu me abri, eu falei, pô, se ele está mexendo com isso, deixa eu ver o que tem por trás disso. Foi aí que eu comecei, por causa da carta do enamorado, que era como ele via como dúvida, ele estava numa situação de dúvida, pegou a carta do namorado como referência para ajudar a pensar, e isso foi um estímulo para mim, falar, deixa eu ver o que tem tarô. E com mais uma pessoa desse grupo, começamos a estudar tarô. Mas não era com taróloga nem com cartomante. Ela pegou a bibliografia em inglês, ela era boa no inglês, eu era melhor no francês, peguei a bibliografia francesa e estudava tudo que tinha direito para compreender a linguagem do tarô. A gente estudou tanto, falou, o que a gente vai fazer com isso? Vamos fazer um curso? Vamos. Então, vamos fazer o seguinte. A gente apresenta a teoria, vamos convidar para cada sessão, um pouco como você faz, para cada sessão, um tarólogo da cidade, aqui de São Paulo, para ver como ele lida. Por exemplo, a gente pega os arcanos maiores, apresenta o que a gente tem de teoria, você, a literatura inglesa, eu, a literatura francesa, falo e depois vê como a pessoa lida, vai fazer. E foi um maior sucesso naquele tempo, assim, fazer isso. Isso já faz quanto? Isso foi nos anos, será? Comecinho dos anos 90. Então já faz uns 30 anos, né? Então foi muito interessante, porque foi uma forma simpática de entrar em contato com gente de todo tipo de lidar com cartas. Gente que tinha uma formação mais esotérica, como o Rodrigo Araense, não sei se você conhece, o velho Rodrigão e tal. Então, é um esoterista e já trazia uma abordagem, vamos falar, esotérica da leitura. E tinha outros que eram cartomantes, senhoras, mulheres, assim, que faziam assim, na coisa mais prática, pode, não pode, é isso, aquele bem na adivinhação cartomântica. Então, isso deu uma grande variedade e uma simpatia por essa diversidade, coisa que seria impraticável com as outras linguagens. No Xim, você não ia fazer isso. No Xim, você vai lá, conversa com o mestre Liu, que foi com quem eu fiz curso, pronto. É autoridade, ele falou e está tudo certo. Agora, não tarô, não. Era espaço aberto, com multiplicidades de disposições e tudo. Aí comecei aos poucos a me interessar pelo tarô assim, e comecei a utilizar o tarô na complementação das consultas astrológicas que eu fazia. Quando eu deixei a formação profissional, me aposentei e comecei a trabalhar com essas linguagens alternativas, isso lá pelos anos 90. E aí, a introdução do tarô nunca foi para mântico, do ponto de vista mântico. Era mais para ter um apoio visual para resumir e tratar aquilo que já tinha sido visto pela astrologia e pelos trânsitos. Quer dizer, sempre quando eu trabalho com tarô numa interação de consulta,
é depois de 2 horas ele já ter conversado tudo. Não tem nada para adivinhar, não tem nada para fazer. Ele fica com uma alternativa de examinar, às vezes, prognósticos, tendências, e de traduzir por imagem aquilo que a gente já tinha falado abstratamente, astrologicamente. Porque muitas pessoas, eu ponho o mapa na frente assim, não vê nada naquela abstração astrológica. Agora, uma carta sempre é evocadora de imagens e de tudo. Então, para mim, o tarô ficou nessa, praticamente com utilização, nessa intercomplementaridade, para dar um suporte visual e brincar um pouco com alternativas e nuances visuais que a astrologia não dá. E quando, uns 15 anos atrás, eu fiz um último curso como esse que eu tinha feito inicialmente com a Cida, minha amiga, deixa eu retomar um pouquinho isso. E fiz, só que dividi no espaço. Aí eu já conheci um monte de tarólogos e cartomantes. Falei, eu faço a parte teórica, você entra com a prática. 22 encontros. Aí, nos primeiros encontros, eu vi que eles não me deixavam falar. Eu queria falar, mas estavam tão animados para ter um espaço assim, de conversar e expor. Eu falei, tá bom, eu vou só fazer uma introdução discreta, deixa a pessoa tocar. É como se eu estivesse promovendo uns seminários em cima de cada carta e discretamente. E veio muito material. Foi há 15 anos atrás isso. Eu não posso jogar isso fora. Como aproveitar? Vamos fazer um site. Foi aí que eu montei o site do Clube do Tarô para ser um lugar de partilha dos conhecimentos, como tinha sido lá com 22 tarólogos diferentes, cartomantes, etc., e poder partilhar isso. Então, essa foi a intenção. Tanto é que eu chamei assim, tarô esotérico, Universidade do Tarô, chamei clube justamente para dar esse ar, uma coisa assim aberta, partilhada, sem presunção de ditar normas, ainda mais porque no tarô, com essa diversidade que tem, ninguém pode falar é isso ou aquilo. Cada um tem um ponto de vista, um arranjo, um universo próprio, que precisa ser respeitado, então essa pluralidade, é por isso que eu chamei clube. E foi crescendo, 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 e esse trabalho voluntário agora me toma um tempão. Agora que eu me aposentar de uma vez mesmo, vou ver se arrumo alguém para trabalhar e para tocar administrativamente o tarô. Mas eu tenho esse vínculo afetivo mesmo com todas essas interações, e é tão bom ver assim, tem milhares lá de artigos, tudo assim na boa vontade, de gente partilhando, buscando espaço para passar o seu ponto de vista. Então, é como se fosse um trabalho de cunho sociocultural, se já pudesse dizer assim, de partilha. Não tem lucro, não tem ganho, e é por isso. É isso. Tudo bom? E esse site já ajudou tanta gente com tanta pesquisa. Eu, inclusive, né, eu estou terminando de lançar um livro de tarô e, putz, eu busquei muita informação lá para conferir com aspecto tudo arrumado. Então, você não tem noção de como a gente é grato pelo teu trabalho de organizar lá. Mas agora a gente vai começar a falar um pouquinho assim das particularidades de cada coisa, né? Então, você gosta mais do tarô pelo esse aspecto da diversidade, né? Tem algum deck favorito? Olha, eu sou clica, sou cri-cri. Então, quando falo em tarô, eu sempre, por uma razão de postura, eu sempre tenho muito valorização da ancestralidade. Como eu te falei, meu primeiro interesse pelo estima, assim, tem 4.000 anos,
Então, ele vem mais da idade de ouro, é menos decadência, é mais próximo da sabedoria ancestral. Então, tem o respeito. E ele funciona assim. Astrologia também é milenar. Quer dizer, aquilo que você pode ir para o passado e ver como fundamento, está bom. O tarô, não. O tarô é um jogo recreativo, jogado lá pelos guerreiros mamelucos, que era mais fácil de carregar para fazer jogatina e tal. Um baralhinho é mais fácil de carregar do que xadrez, não sei o quê. Então, era recreação. Assim, entra no Ocidente como recreação. A gente não sabe como foram agregados 22 trunfos dos arcanos maiores, mas durante séculos só serviu para jogatina. Então, não teria nada assim, de particular para supervalorizar. E muito pelo contrário, como é livre, cada um inventou uma coisa. Qual que é o tarô mais genuíno? É nesse sentido que você está perguntando qual é o meu tarô. Eu perguntei assim, qual é o mais genuíno? O careta aqui ia falar, eu não vou pegar qualquer um. Quero ver o mais próximo da origem. Aí, quando vai para a origem também, o que teria na origem mesmo é só o baralho comum. De 52 ou 56 cartas que os árabes trouxeram, e que é o baralho mais difundido até hoje, e o mais impresso é o da Copag, que vai em todo lugar, vai para tudo quanto é canto. Esse tarô, que a gente não chama de tarô, chama de baralho, é o mais difundido. Agora, quando a gente fala nos arcanos maiores, que é essas imagens, aí também não tem uma origem certa. Você pega os tarôs mais antigos que tem, o Visconti Sforza e o Gringonero Carlos VI, cada um desenhou de um jeito. É artista recriando para as autoridades, para as pessoas de poder, um desenho mais apurado. E qual era o original? Não sabemos. E esses trunfos de iconografia ocidental, ele não sabe quem fez, quem não fez. Aí se fosse para delirar, eu tenho um monte de imaginações que poderiam justificar. Então, o que eu procuro fazer? Se não dá para pegar lá o Visconti Sforza, não sei o quê, pegar o baralho mais comum, que sugere ser o mais próximo da fonte, é o tarô clássico. Lá vê o Noblet, o de Marselha. Então, todos aqueles assim que tem aquele jeitão, que era carta de jogar, que a gente poderia chamar não tão tradicional, porque foram criados aí a partir de 1400, 1500. Só tem 500 anos, e de invenções. Não tem uma escola que falou, é isso, é para isso, o desenho é isso e aquilo. Então, eu fico no curso. Ganhei um baralhinho de uma amiga de Marcelo, veio de boas mãos, eu uso esse. Como eu complico, como eu demoro para dar uma resposta para uma perguntinha que você fez, não? Mas a graça é de justamente esmiuçar para chegar ali no limite. Mas eu vou começar então do comecinho. Então você falou que prefere o I Ching. Então vamos falar um pouquinho de Xing antes da gente ir para as perguntas de tarô. O I Ching, eles têm um livro das mutações e você não tem aquela possibilidade de ficar inventando. É por isso que você gosta mais dele. Ele é o que está escrito ali na tradução e boas, né? Mas você chega a ver similaridades entre o tarô e o I Ching? Do jeito da criação, de que quando o cara estava estruturando o tarô, ele pegou alguma coisa do I Ching? Porque dentro do hermetismo a gente tem umas teorias de que você tem lá 64 hexagramas. Na verdade, você vai ter 22 que eles falam que são... como é que é o nome? Não refletidos e 10 que são refletidos, alguma coisa nesse sentido. E aí muita gente vê uma correlação com os arcanos da árvore da vida e essa coisa toda. Nas Olha, suas pesquisas, você chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Acredita nisso? olha, o que você coloca tem dois níveis de entendimento dentro do que eu alcanço. Um
é que o saber ancestral, a tomada possível de consciência ao homem, tem uma mesma fonte. O que muda é de acordo com a cultura, o modo de expressão. Por exemplo, você vai lá, você pega o livro tibetano dos mortos, eles usam imagens que não é imagem ocidental. Você não vê aquilo, você não desce. Na hora da morte, você não vai ver aqueles dragão, aquelas coisas. Mas você pode ver, se teve uma educação católica, é ver Nossa Senhora, Anjo da Guarda. Então, não bate uma coisa com outra. Então, precisa ter um esforço de aprofundamento antes das imagens, das linguagens, para ver o que está querendo dizer. E quando chega ali, aí você vê que tem pontos de contato, não da forma, mas do saber, do nível de saber que antecede a expressão. Quer dizer que se você pega o I Ching, a nossa Santíssima Trindade está ali, em Yang, e o círculo que une os dois. Olha, a tríade já está lá. Sim, todo saber tradicional, a tríade, as três forças criativas do universo, presentes. Isso você vê lá no I Ching, isso você vê na astrologia, quando pega os 4 elementos e as 3 forças, água ativa, ar, câncer, água receptiva, escorpião, água de conexão da terceira força, peixe, e aí você pega, combina 3 com 4, você tem os 12 signos do zodíaco. Quer dizer que você pega a tríade, você vai ver que essas diferentes linguagens traduzem com imagens e arranjos diferentes essas coisas primordiais. Bom, então ter entre o saber genuíno, uma formulação de boa qualidade, ter ressonâncias, me parece, sim, eu responderia a sua questão. Agora, combinar tarô com I Ching, eu acho que é outra coisa, que é o seguinte. Esse tarô não é original. Quando a gente fala tarô, a gente está pegando o baralho mameluco e juntando com 22 trunfos inventados no Ocidente, porque isso não tem no baralho, historicamente, as informações históricas que a gente tem. Os mamelucos, aqueles que trouxeram do Oriente, o baralho não tinha essas representações do trunfo, que são figuras claramente ocidentais, rei, rainha, papa, papisa, e as virtudes, temperança, isso e aquilo, tudo faz parte da iconografia. Inclusive, quando a gente vai lá para o baralho Visconti Sforza, quando você vê as virtudes, temperança, é tudo iconografia da medieval, pré-renascentista, renascentista. Então, isso é uma coisa aqui. Agora, se a gente tivesse a informação dos autores, como eles organizaram, sim, talvez a gente pudesse valorizar. Ou então, eu já tentei fazer isso, você pega os 22 arcanos, tira o Coringa, que ele é o primeiro, sobra 21, 3 vezes 7, 21. Aí fica interessante. Você pode pegar as 3 forças e ver 3 oitavas, 3 setenários, talvez cada um correspondendo a um nível, um elemento. Aí daria, mas isso não é claro. Isso a gente precisaria quebrar muito a cabeça para dizer que a gente está fazendo uma correlação. E, no caso do I Ching, ele tem uma outra linguagem, uma outra combinação. Ele pega as 3 forças primordiais, positivo e negativo, combina em 3, põe as 3 forças, isso dá 8 trigramas, que combinados entre si dão 64 hexagramas. Como que você vai fazer isso? Você pega os arcanos menores, a carta comum, você tem combinação de 4 naipes com 10 números. Você vê que são outros arranjos, né? Então, essa diversidade
de formas de traduzir o conhecimento. Pode ter uma forma ternária, que combinadas entre si dão 64 hexagramas, como é o caso do Xin, e a combinação básica do baralho, que são 10 números de 1 a 10 combinado com os 4 elementos da astrologia, fogo, terra, ar e água, que são os 4 naipes. Se associar os 4 naipes aos 4 elementos da astrologia é mais do que legítimo. Mas não é bem a linguagem do Xin, que é diferente. E aí a gente vai para a astrologia, que aí sim é uma linguagem que está mais próxima do tarô, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho mais de como que é utilizar o tarô para complementar a astrologia. Até hoje a gente tem aquela disputa, tem gente que fala que tarô é só para fazer leitura, não tem nada a ver com a astrologia. E aí já tem um outro pessoal, mas o pessoal do hermetismo, que gosta de falar que tem tudo a ver, e que é uma coisa só, e que está tudo permeando, né, uma na outra. Então, qual que é a tua opinião aí como é que a astrologia se combina com o tarô? Uma coisa muito interessante, na minha experiência de dar aula de tarô, que é trabalhar os símbolos e a tradução dos símbolos, principalmente dos arcanos maiores. A coisa que mais me chamou a atenção, à medida que comecei a fazer grupo, que também dava aula de Xin, cheguei no tempo a dar aula de astrologia, participar de curso, coisa mais marcante dos alunos de tarô, assim, pode isso, pode aquilo, pode isso. A atmosfera que cerca o tarô é muito mais ritualista, determinista. Isso não pode. Na hora de cortar, tem que cortar com a esquerda, pega não sei o quê, faz não sei o quê. Então, é uma coisa assim muito taxativa e impositiva de normas. Até o jeito que você falou. Tem gente que falou que tarô é só para... por isso que eu estou lembrando. O jeito mesmo que você mencionou, como as pessoas defendem tarô, porque tarô é tarô uma coisa, você já vê que é fechado. Então, isso é muito comum, não com todos os tarólogos e cartomantes, mas numa certa atmosfera, dentre muitas que existe no mundo do tarô e das cartas, existe aquele grupo mais dogmático, ritualista, que tem que ser assim. Sem baralho assim, corta assim, faz, pega posição para isso, pega com aquela mão. Aí fica um rito. Então, o interessante do tarô, isso aprendi muito no desenvolvimento, nos contatos a partir do Clube do Tarô, que me pôs em muita interação, de perceber essas diferentes versões. Então, o que acontece? Mas isso não tem astrologia. Quer dizer, quando você pega esse ritualismo, não é. Você tem que olhar para os astros, pegar a astronomia, olhar para o céu como astrônomo, impessoal, sem ligação nenhuma, fazer o retrato do céu e depois lidar simbolicamente com isso. Esse que é o grande diferencial da astrologia. Você pega um mapa, você põe um astrônomo da USP, que é pode ser anti qualquer coisa, antirracional, ateu, não sei o que, ele vai saber o que o mapa está dizendo, está descrevendo. O que ele pode não concordar é que tem gente que pega aquele desenho e faça uma leitura simbólica, que é a astrologia, a diferença moderna entre astrologia e astronomia. Mas, milênios atrás, era uma coisa só. Na história, todo astrônomo ancestral era também astrólogo. É no mundo moderno que houve essa separação, essa dicotomia entre o saber ancestral, que olhava o céu, via objetivamente o céu e fazia a tradução simbólica. Agora, no caso do tarô, não é essa a história. É uma criação já simbólica, pois é.
Por que que a gente também não valoriza esotericamente o jogo de dados? Que também, como o tarô, o baralho era para jogatina, passar tempo, tirar dinheiro do outro. Claro, um cubo, olha o simbolismo do cubo. Cubo, 4 e 6 faces. Nossa, isso remete à lei de 6, ao hexagrama, até bichinho, se quisermos, pronto. Você poderia também esoterizar o joguinho de dados. Isso para não falar do dominó, que é a mesma coisa. E mais ainda do xadrez. Yin e Yang, um tabuleiro dividido lá com peças simbólicas. Por que você não diviniza também? Poderia. Quer dizer que se eu pego os jogos tradicionais, que não eram gratuitos como os joguinhos da Disney e da produção moderna, mas os jogos ancestrais, todos eles tinham fundamento simbólico. Tinha uma atmosfera simbólica e de conhecimento que inspirava a proposição do jogo. Quando você inventava um jogo, não era um jogo qualquer. Como o xadrez, como um dominó, como um dadinho. Você pega um dadinho e tem uma elaboração de conhecimento simbólico em cima disso. Então, essas dificuldades que a gente tem modernamente é de poder chegar à fonte real do conhecimento que pode ter inspirado um ou outro jogo simbólico antigo e tentar decifrar. Eu tenho uma outra pergunta, assim, da Clara, que ela faz o seguinte, ela queria saber se quando você juntava esses 22 tarólogos para falar de cada arcano e tal, era sorteado, era escolhido, porque cada pessoa geralmente se identifica com algum arcano, ou gosta, ou curte um arquétipo, e aí você acaba se mesclando essa energia com o que você está falando. Então, existia alguma preocupação do tipo, eu vou escolher um mais doidão aqui para falar do louco, um mais técnico para falar do mago, ou isso acontecia naturalmente? Como é que era a ideia do clube desses tarólogos? Fala para a moça que, viu, eu não era tão requintado assim de pensar tão longe. O que acontecia é o seguinte, eu não conheço as pessoas, porque eu não tenho um conhecimento prévio. Muitas vezes eu entrava em contato, eu conhecia uma pessoa recomendada, convidava para o evento. Então, não tinha esse conhecimento antecipado. Então, era um pouco assim, montando conforme as circunstâncias permitiam. O que tinha de certo era 22 arcanos apresentados numa ordem. Os primeiros que chegavam para preencher isso, iam fazendo, e às vezes, sobrou tal carta, ninguém... que carta você gostaria de fazer e por que não? Tinha perguntas assim também. E quando falam, olha, tem essas cartas, estão precisando dessa, você pega essa, pega aquela, então não tinha nada assim muito particular, era uma coisa assim bem aberta. A pergunta é mais que a gente vê, às vezes, o desenhista, é comum, no Hermetismo teve um cara, um autor de quadrinhos chamado Alan Moore, e ele fez uma história em quadrinho baseada no tarô, né? E aí ele conta que o desenhista, conforme ele ia fazendo as partes do quadrinho de acordo com cada caso, cada vivência, aquilo refletia na vida dele. Nesse teu tempo de experiência, você já percebeu alguma coisa nesse sentido? Quando você olha para o tarô ele olha de volta para você? Difícil responder essas coisas sinceramente, que eu quero dizer para você. Né? Durante muito tempo, para me exercitar no tarô, e eu recomendo esse exercício, eu tirava uma carta por dia e podia até pedir como prognóstico. Como que vai ser meu dia? E aí, eu pegava a minha vivência e alinhavava a carta. É por isso que quando eu falo de
de ter a experiência do atendimento astrológico, para depois a pessoa tirar a carta e fazer o alinhavo da experiência real dela com a carta, me parece uma coisa muito legítima, na medida em que, nessa abertura de uma imagem, o alinhavo de conteúdo está muito mais amplo do que o fechamento, aquela engarrafamento que os manuaizinhos dão. Essa carta é isso, é ruim, é boa, não sei o quê. Não. São 22 arcanos, 22 símbolos, que tem um lado luminoso, tem um lado de sombra. E se eu tiro cada carta como conselho, os 22 arcanos podem ser traduzidos como energia que me aconselhe uma atitude justa diante daquela situação. Então, tem as cartas, elas podem ter essa coisa assim muito agregadora. Agora, imagina que se fosse um músico, que fosse fazer uma música para cada carta, poderia ter tido essa mesma experiência. Você pegar 22 santinhos, São Marcos, São Gregório, São não sei o quê, São não sei o quê, lá vai fazer uma música, teria uma mesma interação. Aí eu não poria a imagem como exclusividade do tarô, mas lembrar que a imagem do santinho tem o mesmo efeito. Tanto é que um dos tarôs que a gente tem, que é o tarô do... De quem que é? Tarô do Ete mesmo. Ele chama o tarô dos imagiers do Moyen-Âge, quer dizer, o tarô dos santinhos. Imagier é aqueles que fazem imagem de santinho. Quer dizer que o tarô do Ete é como se ele fizesse a correlação do tarô com os santinhos. E que força tinham os santinhos? Tanto é que o Robert Place acabou fazendo o tarô dos santos. Ele pegou, redesenhou cada carta do tarô inspirado pela energia de um santo. E, portanto, ele remonta à tradição ancestral cristã, europeia, de ter imagens, não na origem, né? Porque o cristianismo original não tinha imagem. Era como o judaísmo e o islamismo, sem imagem. As imagens foram agregadas culturalmente para representar os valores cristãos com santinhos. Aí os santinhos. E por que eu não posso até falar assim, que o que inspirou os arcanos maiores no tarô foi a experiência medieval de fazer santinho, coisa que o Ete recupera. Existem vários tipos de inspiração para os tarôs. Eu estou aqui, o Rodrigo está perguntando assim, a pergunta para o Constantino, o que ele acha dos tarôs claramente esotéricos, depois do Wirt e tal. Ele coloca aqui, sempre que ele vai olhar nas suas descrições, você sempre fala do tarô do Wirt e do Papi. Né? Até a gente estava apostando antes da gente começar a gravar, qual que ia ser o teu deck favorito, né? E eu tenho uma outra pergunta, o que você acha do tarô de Thoth, que é considerado o mais esotérico de todos os tarôs? Quem que descreve como mais esotérico? Quem é que dá essa opinião e esse reconhecimento? De novo, eu volto àquela questão. Quando a gente fala no esoterismo como ele é, tem tantas versões, tantas superposições de escolas e pontos de vista, que fica muito difícil da gente pegar e garantir uma neutralidade. Que é o que aprendi administrando o site do Clube do Tarô. Essa diversidade de pontos de vista. Então, isso é real. Eu tenho que levar isso em conta. Agora, é o seguinte. Esoterismo no tarô, o que a gente está querendo falar com isso? Por exemplo, traduções simbólicas, esotéricas, se quiser assim, só começam a aparecer na Europa no final do século XVIII, 400 anos depois que esse joguinho estava lá rendendo, sem conotação esotérica nenhuma. Aí tem lá o nosso primeiro, que é o Coup de Gebelin, que faz lá uma
o mundo primitivo tarô é o primeiro que desperta, assim, do ponto de vista simbólico, dentro dos registros históricos que a gente tem, que talvez tivesse alguma coisa mais ancestral ligada às cartas do tarô. E a partir daí começa muita coisa. No ano seguinte, o Etelá, né, que é o que faz lá um livro também de Tote, que é o primeiro livro que chama esse negócio, que era um cartomante francês, que já pega também, dá uma, vamos falar assim, uma organizada, dá um pouco de fundamento para o baralho e também se permitindo liberar. Eliphas Levi, que é um esotérico, ele também adota e trabalha o tarô 1856. Mas quando você pega alguém confiável como é Eliphas Levi, 1856, que publica o trabalho, é quase 500 anos depois, ou 400 anos depois, que esse baralho não existia lá. Então, quer dizer que fica claro e que cada um vai fazer uma abordagem esotérica. O Etelá fez uma, o Eliphas Levi fez outra, o Eit fez outra, o Papus, ou Papis, vamos falar aí, né? Fez outro. Depois, até 1889. No século XX, aí começa MacGregor, os ingleses, que fez um tarô também, pequeno tratado, o White e depois o Crowley. O White em 1910 e o Crowley mais recente, 38, 43. Então, aí vai depender do grau de seriedade que você dá para cada uma dessas pessoas. E como que ele redesenhou? Por exemplo, uma coisa que eu gosto de brincar com o White é o seguinte: será que a fama toda que ele teve desse baralho, que ficou o baralho dominante, e o mais importante, o mais presente no mundo ocidental nesse momento, que é o modelo White, será que depende dele ou da artista que trabalhou para ele, que foi do White, né? A Pamela. Pamela Smith. Pamela Smith. 80 anos é fogo, filho meu escapando. A Pamela. Então, eu não sei se ele tinha falado isso, se vai desenhando para mim. Porque o desenhista talvez seja mais inspirador. Porque o exemplo que você deu, você viu? Põe um desenhista para fazer quando você vê que está mais envolvido, mais afetado por trabalhar imagens que tendem a ser simbólicas e representativas, do que quem está trabalhando de cabeça na análise esotérica, não sei o que, da carta. E a mesma coisa você pode falar com o tarô do Crowley. É a Frida Harris que deu a força ou é ele que deu a força? Quer dizer, o que eu vejo, até eu brinco lá no site seguinte, precisa reconhecer, não pode ser machista, precisa reconhecer o papel criativo das mulheres aí. Porque esses baralhos são baralhos dessas mulheres. Elas que desenharam, não foram eles. Eles se apropriaram do desenho dela com o nome. Eu sei que eu estou exagerando na forma de falar, assim, é mais para provocar, né, como eu estava te falando. Porque é um jeito de ver como é ambíguo e difícil da gente trabalhar o tarô, imagens. Como ela fica assim, quer dizer, o tarô do White, ele é tudo isso por causa dele ou por causa dela? Da Pamela. O do Crowley, é por causa dele ou da Frida? Você responderia o quê? Ele colocou a parte, mas sempre o artista tem. Eu sei disso porque recentemente eu criei um tarô e eu passei para o desenhista e a gente conversava muito enquanto ele estava desenhando. Então ele fazia os esboços, me mandava, eu falava, troca aqui, coloca o negócio lá, e ele ia. Mas no final das contas, o desenho é dele, né? Eu não sei desenhar. Se eu tivesse que desenhar, ia sair aquela porcaria com um palitinho, né?
Então, isso que você falou é um negócio muito sério, assim. A visão que você dá do tarô é muito mais do artista do que do gestor, vamos dizer assim, né? Do cara que simplesmente fala assim, ó, coloca um louco assim, com as calças arriadas, com o cachorro, com um penhasco, põe um gato, tira o cachorro. E o desenhista vai dar a cara imagética do tarô, né? É verdade. Então, quer dizer, isso que eu estava querendo ressaltar, você está resumindo, me parece bem. Quer dizer, a gente fica diante desse embaraço quando a gente está falando do tarô. E por que o seu Maurício precisou desenhar um tarô? Tem 3.000 na praça, nenhum deles era bom? Exato. Uma beleza, assim, não tem. Quando você é um tarólogo, gosta do tarô, acho que é o sonho de todo tarólogo é fazer o próprio tarô. Pronto. Ou a gente não sabe desenhar, mas a gente precisa arrumar algum artista que desenhe, ou muitas vezes, às vezes eu dou aula para o pessoal e geralmente quando o cara desenha, o sonho do cara, na hora que ele vê aquele cabedal de imagens dentro do tarô, ele fala assim, caramba, eu vou fazer um tarô. Aí o cara senta e começa e tal. Mas é um trabalho difícil, não é fácil não. São 78 imagens. Eu entrevistei também alguns tarólogos que criaram seus próprios tarôs. Todos eles falam assim, olha, é um trabalho muito difícil, mas tem que ser feito. Então, se tiver 3.000 tarôs e alguma outra pessoa olhar para o tarô, ele vai enxergar um 3.000.001 tarô. E aí vai querer fazer diferente também. Isso depõe a favor ou contra os fundamentos esotéricos do tarô? Esse fato que você está relatando. Eles são complementos. Eu enxergo o tarô como uma gema gigantesca de muitas facetas. E aí, quando você está olhando o louco, você vai ver várias faces ali daquele diamante. Então, um cara vai enxergar assim: olha, na minha opinião, o louco é assim, assim, assim. E aí ele coloca lá. E aí, se você pegar um outro louco de lado, ele vai falar: na minha opinião, o louco é um andarilho. E o outro vai falar assim: na minha opinião, o louco é um maluco. E aí vai ter infinitas definições, né? Que vão girar em torno de uma massa que a gente chama como uma massa energética do que seria o arquétipo do louco. Então, na minha opinião, eu acho que isso valoriza o tarô, valoriza a parte esotérica dentro do tarô, porque é uma peça de um quebra-cabeça. E se daqui 100 anos você achar um outro pintor, o cara vai pôr uma outra imagem que ninguém nunca tinha pensado. Então, o tarô, para mim, pelo menos, ele é um arcabouço da imagem daquele espaço-tempo. Então, se eu pegar um russo hoje, ele vai pintar do jeito dele. A gente viu tarôs, por exemplo, de feministas que eram só com mulheres. Tem um tarô do pessoal do Nordeste que ele fez baseado como se fosse aquela... esqueci aqueles livros de cordel. E assim sucessivamente. Vai ter tarô que imita vitral, tem tarô que imita pintura a óleo, infinitos tipos, né? E todos eles podem ter um grau de esoterismo ou zero de esoterismo, né? Isso. Esse que é o desafio. Quer dizer, essa descrição que você faz, que me parece o desafio para valorizar o tarô como fundamento esotérico. Porque, como você está falando, ele é a expressão subjetiva de diferentes pontos de vista. Isso não é fundamental. Quer dizer, se bem que acontece, quer dizer, você tem os relatos de Cristo, tem 4 versões. São os 4 evangelistas, entre muitos que tem. Então, essa ambiguidade já aparece lá atrás. Mas no caso do tarô, quando você tem 5.000 baralhos à venda aí, fortunas, né, sendo... eu posso falar que são subjetividades. Agora, subjetividades não me levam ao fundamento, me levam à visão subjetiva da arcana. Isso se eu fosse ser rigoroso na linguagem, né? Você entende o que eu estou querendo dizer, né? Então, isso coloca para a gente essa questão de busca do fundamento. É um desafio. Porque se fosse fácil, nós chegaríamos a um acordo. Então, olhar a representação justa da qualidade que está querendo ser representada pelo imperador é assim. Ele vai pôr assim. Seria o pai de família, o rei,
o cacique, quer dizer, essa figura patriarcal do imperador, a matriarcal da imperatriz, etc., etc., tudo que a gente poderia ser, e para os fundamentos da condição humana para ser representada, se ficasse claro, se eu fosse fazer um grupo indígena, fosse fazer um baralho, ele não ia pôr o imperador, ia pôr o cacique, não ia pôr o papa, ia pôr o pajé, não sei o quê, mas o espírito seria fielmente representado. Mas é que isso a gente não tem essa garantia nos diferentes tarôs. É por isso que eu coloco em questão todos os baralhos desses esoteristas modernos, que é mais um entre outros a falar da sua visão. Eu entendi assim, nega, vem aqui e desenha para mim. Quer dizer, se é como você estava dizendo, seu testemunho de outros, por que eu não faço a minha representação? Nada demais. Eu tenho esse gosto, é mais um desafio quase intelectual, simbólico, de ouvir a minha tradução. Peço para alguém desenhar, porque nem sou desenhista, mas não falo que é o último baralho do mundo, pode parar com os baralhos do mundo, que é só um meu. Não. Quer dizer que faz parte, como você falou, essa experiência quase lúdica, esotérica, simbólica, interiorização, de refletir sobre um símbolo e falar da ressonância particular, subjetiva que esse símbolo tem para mim. Agora, eu posso olhar e olho para isso com esse olhar, vamos falar, mais cultural, de ver um mesmo tema ser desenhado por 20 artistas diferentes, cada um vê. Vai desenhar o pão de açúcar. Pois sem desenhista, cada um vai retratar o pão de açúcar do seu jeito. Mas não posso dizer que um deles é o perfeito na representação do sentido simbólico do pão de açúcar. Então, essa pluralidade é que eu sinto assim, desafiadora e própria do tarô. Mas atribuir um sentido de consciência, de supraconsciência, para isso eu não vejo. Eu vejo muito pelo contrário. Quando a gente vê, por exemplo, no fundamento, quando entra o cristianismo no Ocidente, não pode imagem, você recebe instrução direta, verbal, e vai trabalhar em pequenos núcleos. Eram os padres do deserto. Só quando aquilo tinha muita força, o Constantino, meu xará, que eu até não gosto muito, pega um imperador que se apropria daquele poder, institucionaliza e fica dono daquela igreja. Pronto, acabou. Acabou a origem. Nesse tempo ainda não podia imagem. Aí começa a construir igreja, não sei o quê. Você vai para as igrejas góticas, poucas imagens, só depois do Renascimento é que começam os ricaços, entram naquelas igrejas góticas, pegam um altar, põem lá dinheiro, põe o retrato dele, a imagem dele, não sei o quê, e já começa a pôr mais imagens do que caberia na tradição. Eu até posso dizer, desse ponto de vista, que a multiplicação da imagem tem uma tendência, nas tradições, como uma certa reserva para traduzir o conhecimento. A imagem distrai, a imagem desfoca, dentro dessa visão. E a gente está no tarô trabalhando com imagens. E essa subjetividade, essa pluralidade até justifica essa visão tradicional para a gente ter cuidado, não supervalorizar a imagem como traduzindo um conhecimento absoluto, porque já é imagem, não é a realidade. E por ser imagem, como fica provado no caso do tarô, ela é muito flutuante, subjetiva, diversificada, eu não posso falar que chega ao núcleo pelas imagens parciais. Nem pela descrição também, né? Porque se você pedir para 20 tarólogos falar assim, faz aí as palavras-chave do louco, cada um vai dar um texto diferente. Então, nem como uma descrição você consegue chegar ali no núcleo, né, do que é. A gente sempre vai estar circulando, né, esses arquétipos.
o que eu coloquei, deixa eu ver só o Fiquim que fez o comentário. O Celso fez o comentário assim, o tarô é um oráculo vivo, e como uma língua viva, ele se molda à cultura de sua época, por isso que ele muda, por isso que ele é tão diverso. Essa, para ele, é a beleza do tarô. Para mim também, eu acho que, assim, você olha 500 tarôs e não enjoa de olhar e falar... Tudo bem, se você tem aqueles tarôs que um é cópia do outro, você vê que é uma coisa mal feita, mas quando você pega um artista e ele realmente coloca a sua visão ali dentro daqueles 22 arcanos maiores e os menores, realmente você vê que é um pedaço da alma daquele artista fica ali também, né? Então, isso é respeitável, porque como a gente respeita a arte, respeita o trabalho artístico, faz. Só que eu não fico endeusando. Quer dizer, isso que eu quero falar assim, o endeusamento muitas vezes superestimado do tarô, só porque ficou esotérico, então estou falando, não. Como outros artistas, eu respeito o trabalho do artista, mas é o trabalho do artista, quer dizer, a visão dele, eu não fico endeusando. Então, o endeusamento do tarô, eu poderia refletir sobre isso. Eu também vi aqui escrito uma pergunta que é assim, por que o tarô conversa melhor com umas pessoas e não com outras? Eu acho interessante essa pergunta pelo seguinte, eu poderia começar com outra pergunta. Por que a astrologia conversa melhor com algumas pessoas e não com outras? Por exemplo, a maior parte das sensitivas que eu atendi e fiz mapa tem forte correlação Netuno e Peixes com os planetas, luas e outras coisas. Já dá para saber pelo mapa quem é sensitivo, quem nem precisaria de carta para ter a captação do outro e falar alguma coisa. Eu conheci sensitivas assim, que não usavam nada como suporte. Você entrava na frente, ela ia falando o que via. Não precisava de suporte para ter imagem, ela já via. E outros pegassem copo d'água, qualquer coisa assim, já servia de suporte para visualização. Então, essas sensitivas até utilizam o tarô como suporte visual. Eu já vi assim sensitivas magníficas, que não dão lá, elas não dão aula de tarô, elas não sabem o suficiente simbologia de carta para dar aula. A única coisa que ela... Eu tive seminários com sensitivos em Campinas, uma vez me convidaram, só tinha sensitiva lá. Falei, mas não é eu que tenho que dar aula aqui, vocês que têm que dar aula. Vocês aqui sabem mexer com tarô, eu não sei, eu vou falar de especulações simbólicas. Mas foi muito interessante, porque nessa oportunidade é que eu me dei conta que as pessoas com forte talento sensitivo de leituras mânticas dos símbolos, elas não têm o forte intelectual de ficar organizando o pensamento e correlações simbólicas. O dom delas é outro. E para essas pessoas, assim, quando eu faço mapa, eu fico mostrando o esquema do mapa, porque eu tenho muito ar, e a astrologia cai bem para mim, que fica mais esquemas intelectuais, tudo eu mostro no mapa. A pessoa não faz nada, ela não olha para o mapa, fica olhando para a minha cara. Eles são sensitivos e não se apoiam em desenhos abstratos. Então, é por isso que eu estava falando de I Ching, de outras coisas, que mesmo I Ching, que é abstração, que são só aqueles símbolos, precisou, em um certo momento, escrever alguma coisa para traduzir, porque senão perde a memória. Porque, no princípio, até como o mestre Liu, aqui no Brasil, quando tive a sorte de conhecer e fazer, ele não pegava nada do livro. Ele dava um ano de curso de Shin com ele só pegava a ordem dos trigramas, punha os 8 trigramas lá em ordem, qualquer coisa que você falava, ele juntava lá o conhecimento que ele tinha dos trigramas, combinava e respondia. Ele era um Shin vivo, a partir só dos símbolos abstratos que estavam lá. Então, é isso que eu estava querendo ressaltar, né? Quer dizer, que se eu pego por aí,
tem uma fonte, e depois as frases escritas e até as imagens que eu poderia fazer para cada um dos 64 hexagramas. Tem um nome que eu podia fazer uma imagem. Mas aí talvez ficasse menos claro. Por isso que os diferentes baralhos e as diferentes posturas diante do baralho eu também vejo muito associados à natureza da pessoa. Né? Por exemplo, se é muita água, vai ser sensitivo. E a imagem vai falar mais forte do que a abstração. Se tem mais ar, a função descritiva e abstrata pode ter um peso maior, etc, etc, por aí. Você pega os 4 elementos, ou seja, os 4 temperamentos fundamentais, e a gente já tem perfis diferentes trabalhando com o tarô. O que não acontece bem com a astrologia, porque a astrologia já tem uma exigência de abordagem intelectual, que é matemático, astronômico, e a leitura simbólica de mapas. Então, um bom sensitivo, a última coisa que ele vai deixar para ver é astrologia abstratamente. Rodrigo está perguntando assim, como treinar a parte sensitiva de uma pessoa usando o tarô como oráculo? Existe isso, na sua opinião? Olha, aí eu Alguém que digo, não tenha nada de sensitivo, ele pode melhorar sua intuição com o tarô? por que não? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. As velhas senhoras do passado, na minha infância, que eram sensitivas, matriarcas, parteiras, curandeiras e cartomantes, têm um saber que não é de escola, é de convivência. Aquilo que nós... Quem me explicou isso, confirmou isso para mim, foi a Sarane, uma cigana, assim, ocidentalizada, que contava como que era nas comunidades ciganas, de fato, a transmissão. É matriarcal. Quem manda é a mulher, mas não é a menina. É a mais velha que juntou toda a experiência. Quer dizer, o saber prático acumulado na vivência, que me dá autoridade, de ser autoridade matriarcal, juntava também a parte sensitiva e não. Mas nem toda taróloga era assim. Por exemplo, num bando cigano, tem a matriarca administradora, mas ela já percebe, na interação íntima que tem com as crianças, qual é a mais sensitiva, qual não é, qual que vai aprender alemão, qual que vai fazer as partes mágicas e sensitivas. Aí, trabalha aquilo que já é o dom pronto. E você tem um outro dom, você vai trabalhar um outro dom. Agora, isso não quer dizer, para voltar mais diretamente para a questão que foi colocada, que a gente não possa abrir essa sensibilidade. Agora, você pode fazer isso com tarô, você pode fazer isso em psicodinâmicas, tem muitos terapeutas psicológicos que têm todas aquelas técnicas de me abrir para uma sensibilidade. Quer dizer, quando eu me abro para o sonho, que é imagem, eu estou me abrindo também para aquilo que seria para o tarô. Quer dizer, que se eu trabalho com um bom terapeuta, imagens, som, e pegar do meu inconsciente profundo, ver como ele se revela em imagem, não, eu estou fazendo o trabalho que acontece com o tarô. Eu pego as minhas impressões, as minhas coisas e vejo numa imagem. Mas isso não é esotérico no sentido sagrado do termo. É uma condição humana em que eu posso ver, da mesma forma como um psicólogo pode me ajudar, me abrir a intuição, abrir a sensibilidade, me aproximando das imagens que eu mesmo produzo e estranho, a hora que eu me familiarizo, fico bem. Quer dizer, que se eu me familiarizo nesse nível com o meu ser, no acolhimento das imagens que brotam em mim, eu estaria mais apto a fazer aquilo que chama sensitividade. Quer dizer, uma inspiração que vem daquilo que não é tão racional, mas é interativo, que me vem por imagem.
Mas isso um artista faz assim, quer dizer, um pintor, o que ele faz? Ele tem um sentimento, vai traduzir em imagem, é um pintor. Aquele que trabalha com sonho, psicólogo, e tarô também. Mas isso não é especificidade do tarô. É isso que eu queria dizer. O tarô pode ser culturalmente, para a gente nesse momento, o apoio mais conhecido, porque é o mais rodeado de sensitivos na prática, e que pode ser um instrumento. Mas eu seria assim, letaria para essa questão de que o tarô catalisa, canaliza alguma dessas coisas, mas não é a única. O único meio. A Luísa fez esse comentário, se você tiver Netuno demais ou peixe demais no mapa, não corre o risco da pessoa ficar inventando muito também? Pode, Descolar da realidade, em vez de ler o que está ali no tarô, sair falando da cabeça dela, né? isso, é verdade. Mas não todas. Quer dizer, que se é imaginativo, é sensitivo. Que é isso que seria o treinamento do sensitivo para aprender em si a reconhecer aquilo que vem da imaginação e aquilo que vem da captação. Quer dizer, esse é um aprendizado que vi que os sensitivos, sérios que eu vi, assim, que tinham maturidade e com quem eu conversei, falaram dessa experiência difícil, que é estar naquele mundo pisciano e aprender a distinguir o real do imaginativo. Mas isso é treinamento, quer dizer que essas pessoas, essas mulheres que conseguiram fazer isso, elas é que seriam as instrutoras úteis para os sensitivos, que às vezes entram direto no baralho, cai na mão de uma pessoa assim, às vezes muito fechada, estrita, de receituários, pode, não pode ser cheio de regras, e que não trabalha aquela versatilidade. Outra pergunta aqui do Ed Nelson. Ele fala assim, Constantino, considerando que você falou sobre tarô e a sensibilidade, você acha que a educação artística pode contribuir para os estudos herméticos e vice-versa? E por que não? Porque, visto bem, se a gente pega assim as religiões ancestrais, não tem nenhuma delas desconectada de arte. Até eu estava lembrando aqui, você vai lá para Incas, Maias, não sei o que, aquele negócio, você vê uma arquitetura e trabalho artístico lá como expressão concreta daquilo que é revelado pela consciência. Quer dizer, o sacerdote, junto com o artista, criam um monumento religioso. Isso tem todas as culturas. Você vai lá para o Egito, para não sei o quê, quer dizer, vai para a Idade Média, você vai lá para catedrais góticas, você anda por aí, quando você chega próximo da fonte, você vê na Índia, no Extremo Oriente, né? Quer dizer, tudo, boa parte das coisas, tirando o Zen budista, que são muito sóbrios, e lembram mais os cristãos primitivos, que não têm mais, assim, são mais sóbrios. Mas depois que cresce um pouquinho, sempre tem essa agregação da expressão artística. Sempre teve. Quer dizer, tradicionalmente, uma coisa está sempre de mão dada com a outra. Eu vejo essa beleza que você fala, que a gente entrevista às vezes bastante tarólogo, mas é o que falou, é a guerra das certezas, né? E talvez pelo teu ponto único de como ser o epicentro assim de tantos tarólogos diferentes, você consegue dar essa visão. Porque a galera não consegue nem se decidir. Tem um pessoal que briga, que acha que o 11 é a força, a justiça é o 9, ou o 9 que é a justiça, o 11 é a força. Aí outro fala da escola inglesa, outro fala da escola francesa. E no final das contas, a galera não consegue enxergar essa beleza de que está todo mundo certo, né? É um mundo onde o tarô é um lugar onde todo mundo está certo. Ou, se eu fosse mais crítico, onde todo mundo é subjetivo. Porque na hora que o White inverteu a força com a justiça e ficou padrão, choca com as coisas anteriores. De onde que ele tirou isso da cabeça? Ele foi iluminado que fez o tarô definitivo, ou ele só vem encrencar e bagunçar o tarô? Posso falar isso. Dele, do Crowley, de todos aqueles
que inventaram figuras para as representações geométricas das 40 cartas numeradas. As 40 cartas numeradas abstratas foram imageticamente representadas e cada um faz uma coisa, cada um com a sua abobrinha, eu poderia dizer assim, se fosse mais rigoroso. Quer dizer, aqueles fulanos que pegaram, inventaram o tarô, o Lenormand, depois que é só para faturar em cima dela, pega um jogo de cartas e fala, olha, as cartas são essas, e isso fica de referência para o baralho Lenormand. Fulano pega joguinho de cartas, um joguinho lá, inventa e fala que isso é um baralho esotérico, e pega como esotérico. Não. Onde estamos? Então, a gente precisa tomar também cuidado com essas coisas. Quer dizer que, se eu tomo isso como versões, aí eu seria mais tolerante. Ah, sim, olha, mas eu trabalho... O White ele faz assim. Por exemplo, eu gostaria até de postar, já que está falando disso, o louco do... Posso mostrar uma figura? À vontade. Só da share screen ele mostra a tua tela. Está vendo? Está dando para ver? Tudo ok. Pode falar. Olha, aí tem isso que você estava propondo, essa diversidade, está aqui, olha, muito claro aqui. Ó. O tarô mais antigo que a gente conhece com representação do louco. É esse aqui. É o Visconti Sforza, desenhado em 1450 para gente poderosa lá na Itália. Visconti Sforza. A gente não sabe de onde ele se inspirou, mas ele fez um baralho exclusivo lá, com várias cópias. Está aqui, ó. Esse é o louco. É aquele fulano, assim, que anda meio seminu na cidade, assim, meio maluco. Já em 1650, que é o tarô clássico, que é o que está na linha do tarô de Marselha, mas antes do tarô de Marselha, tem esse, que é o do Jean Noblet, de 1650. Pega aí um tarô padrão. Olha outro tarô, outro louco, que é o Mitelli, de 1650, que é redesenhado livre e artisticamente. Ninguém pode falar se desenha ou não desenha. Cada um desenhado do jeito que queria. O clássico, esse que lembra de Marcel, que é esse do Noblet. Olha, mas você vê redesenhados assim. E aí, em 1910, 500 anos depois que já estava o tarô correndo, vem um senhor chamado White, redesenha um baralho, redesenha não, publica um baralho redesenhado pela Pamela Smith, e que está um louco completamente diferente. Aqui a gente vê que é tudo louquinho da cidade, andando a pé, vai lá, andando, vai para lá, para cá. Esse louco do Noblet lembra mais o tarô de Marcelo, que é o peregrino, aquele que sai, deixou a corte, abandonou, estou na minha, vou seguir o meu caminho. E aqui é bem aquele louco das cidades antigas, que lá, fica lá, saltitando, faz, pula, anda com coisa. Agora, porra louca, só no White, que é um louco despencante, que nem olha onde anda e vai desabar ali, que nem o cachorro ajudou. Aqui o cachorro, assim, de todos os tarôs, é um louquinho, e em alguns casos um cachorro. Aqui é o oposto, aqui o porra louca vai despencar, vai se matar. Mas não, nenhum tarô aqui é suicida. Historicamente, os loucos, gente boa, não, é o gozadinho da turma, você ri, brinca, faz. Mas esse daqui é alarmante. Até eu gostaria de aproveitar isso, que eu gosto muito também de, para pegar do White, ver a torre.
Eu cheguei até a discutir isso com o Ney Naif. A gente chegou um tempo até trocar figurinha aqui, como era a representação da torre nos primeiros baralhos. Acontece o seguinte, que nem o Visconde Sforza, nem o Carlos VI tem a carta da torre. Foi tirado, o diabo também não aparece. Quer dizer, essas cartas meio difíceis, tira do baralho. Mas, quando aparece esse e outros desenhos iconográficos que poderiam ser associados à carta da torre, não tem destruição do ser humano. É como aqui. Está pegando fogo, as pessoas estão fugindo. A maior parte das representações iconográficas da torre sendo trabalhada é esse. Ela é destruída, incendiada e as pessoas escapam. Que é como acontece aqui no tarô de Marcelo, no tarô clássico. A partir de um certo momento, começa a aparecer essas torres despencantes e os ocupantes mortos. Ó, isso daqui está furado nesse tarô aqui. E no tarô do Waite, ele também pega, assassina todo mundo aqui da torre. Não deixa, ninguém vai sobreviver da torre do Waite. Ele que está certo ou é uma visão parcial? Se eu quero falar que é ele que está certo, todos os baralhos estão errados, não está bom. Vai dizer que todos os outros estão certos, fica difícil. Então é isso que mostra essa atitude de abertura que o tarô nos convida. Mas eu estou convidado a ter uma postura mais aberta. Senão... Vai ficar dogmático. Essa visão não dogmática seria aí uma postura a ser colocada, né? A gente está chegando já no finalzinho da entrevista. Eu ia te perguntar assim, para você deixar uma instrução, um conselho para a galera que está começando agora a estudar tarô, comprou o primeiro deck, ou não sabe que deck comprar. Então, que conselho você daria para um cara que quer começar a ir por esse caminho para facilitar a vida dessa pessoa? Eu falei assim, meu caro, vai lá no Clube do Tarô, pega aqueles 1000 e tantos artigos que tem, lê tudo aquilo, você vai ver que confusão, como tem uma variedade múltipla. Não dá para a gente pegar, fechar e falar agora é isso. Fica aberto, abra-se. Que é o que eu sinto que o tarô me traz, é isso, essa disposição aberta, que a gente está sempre conversando. Olha, cada curso que eu dou de tarô, eu aprendo uma coisa das cartas. Porque eu tenho uma ampliação, põe a carta, tem gente que não sabe nada de tarô, põe a carta e fala, que impressão o tarô dá para você? Parto da relação direta que a imagem me passa. Às vezes tem percepções que falam, olha, mas tem a ver com a carta, eu nunca tinha valorizado, intensificado. Até hoje, eu estou aprendendo a ampliar meu olhar para os símbolos do tarô na interação que eu tenho com outras pessoas. E às vezes com quem não sabe, não com quem a autoridade é isso, é aquilo. Então, o que eu sugiro é essa abertura. Pode? Não pode? Tem que ser assim? Como que é? Essa aflição de formatar, de afunilar a compreensão de cada carta, mata a relação com o tarô. Abre, vê diferentes coisas, conversa, fala com um, fala com outro. Então é um jeito. Outra coisa, eu sugeriria é pegar uns estudos sérios de tarô que não tem a ver com adivinhação e tiragem de cartas. Por exemplo, um esoterista russo que fez um livro chamado Meditação sobre os 22 Arcanos do Tarô, editado, você pode comprar, traduzido em português, é anônimo, porque ele não quis dar cara para bater.
Depois ele acabou morrendo em campo de concentração na Revolução Comunista. Valentin Tombeck. Valentin Tombeck deixou uma... Não, perdão. Quem morreu em campo de concentração foi o Mebs. Valentin Tombeck escapou justamente, ficou no anonimato para não ser pego pela Revolução. Então, Valentin Tombeck, ele pega as cartas, vai fazer uma aproximação simbólica, não fica falando a interpretação quando saía para isso, aquilo. Esse foi o livro mais importante que eu li, porque foi o que mais me abriu um olhar para o simbolismo e não para o fechamento e aplicação das cartas a uma situação. E nessa abertura dá mais habilidade aplicativa das cartas. Outro que eu tenho em alta conta, que é o livro da Sally Nichols, chamado Jung e o Tarot. Quer dizer que não é bem de Jung, ela é uma psicóloga inglesa junguiana, mas que fez o estudo das cartas. Também olhou como fez o Valentin Tombeck, isso evoca, e vai pondo todas as compreensões arquetípicas que tem à disposição para associar a carta. Então, é assim, mas ela não vai te ensinar a ler tarô, fazer tiragem, nada. Ela vai te dar uma compreensão, uma ampliação simbólica do olhar para as cartas. Então, estudar tarô tem esse grande desafio. De fato, o russo é o Mebs. O alemão, o Valentin Tombeck, não. O Mebs era russo, morreu na Revolução Russa. O outro, Valentin Tombeck, fez outra coisa. Sim, corrijo. Tudo bem? Foi aqui um comentário no chat sobre a origem. De fato, o russo que morreu em campo de concentração é o Mebs, que é outro que fez também bons estudos, mas esse já é uma coisa assim, mais aplicada à interpretação do tarô, embora ele tivesse uma busca de compreensão esotérica das cartas. Esse é o Mebs, o Gom, aquele russo. Agora, os outros dois que eu estava mencionando, que é o Valentin Tombeck, da meditação, e da Sally Nichols, esses dois trabalham mais o aspecto simbólico geral e não a aplicação. Olha, isso só acontece com o tarô, nessa multiplicidade maravilhosa de pontos de vista e de abordagem, gente muito séria e competente falando em profundidade, e as peculiaridades, que eu não preciso também recriminar quem tem uma visão assim estrita, aplicada, cartomântica, assim, aprendi com a minha tia que era assim e assim. Tá bom, faz parte de um jeito de lidar que a gente pode ter abertura de incluir. Foi isso que aprendi no Clube do Tarot. Eu tive uma grande lição. Eu tenho um apreço por tudo aquilo que me deu de trabalho no Clube do Tarot, é por ter me aberto uma simpatia, um acolhimento para aquilo que não era o meu ponto de vista. Então, até isso eu devo ao tarô. Não é porque me ensinou alguma coisa e me deu insights. Dá insight assim, de leitura, de interação, de apoio para a interação, mas do ponto de vista interior, assim, mais elaborado de conhecimento espiritual, não foi o caso. Então, não é a minha experiência. Mas é uma experiência humana, interativa demais. Se eu fico aberto, eu ganho alguma coisa. Essa conversa num mundo onde a gente está cada vez mais fechado e as pessoas se fechando nas suas torres e cada um cheio de certeza e tal. Essa conversa foi maravilhosa. O senhor é um oásis, eu quero te elogiar daqui. Eu já te elogiei várias vezes no meu livro, pelas consultas que eu fiz lá do teu site, mas agora essa conversa sobre essa pluralidade de experiências e estar aberto para conseguir enxergar o belo de todos os pontos de vista, acho que foi fantástico. Eu te agradeço de coração por ter
cedido o teu tempo aí para a gente fazer uma entrevista. E a última pergunta de todas para a gente fechar aqui é como é que o pessoal te acha? E tudo que o Constantino falar vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, depois os links e tudo vão estar aqui. Tá bom, olha, para me achar, até vou deixar endereço aqui, ó. Espera um pouquinho, deixa eu vou. Olha, para me acharem, pode ser lá no site do Clube do Tarô, que é esse endereço. E para falar direto comigo, mandar algum recado, é nesse endereço aqui, o CKR, que é minhas iniciais, e para o site do Clube do Tarô. Então, é simples. Quer dizer, quem entrar no site e entrar em contato, a gente conversa. E quem quiser, tem opiniões, tem pontos de vistas diferentes, manda texto que eu publico. Então, é isso. Então, lá está um espaço aberto, assim, para tudo que for debates, diferentes pontos de vista, vamos lá. Então, tudo que me chegou até hoje para publicar, concordava ou não, está lá. Então, é por isso que eu fico à vontade de falar. Pode ler no Clube do Tarô, que não é uma linha de trabalho. Embora eu tivesse, os textos que eu fiz têm uma certa linha, depois, na hora da abertura, das ilações, das aplicações, está em aberto. Então, tem de tudo lá. Eu vou despedir agora do pessoal que está assistindo a gente. Daqui a pouco a gente vai abrir a câmera aqui para conversar com o pessoal que quiser conversar com você e falar um pouquinho mais lá no Mayhem. Então, para você que assistiu a gente até agora, muito obrigado. E, de novo, deixa o seu like, o seu seguir o canal, o sininho, todas essas coisas. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.